Tem novidade no caso do suposto assalto a um apartamento ontem por volta das 18 horas em Luzerna. O caso chamou a atenção de toda a região e é suposto assalto porque tem novidades no caso. E você vai ficar sabendo em primeira mão aqui no Giro de Notícias do portal Minha Água Doce. Terça, 9 de agosto, o Giro de Notícias da região está no ar. Esses são nossos apoiadores. Panela de pressão explode em 13 Tilhas. Imagine o susto. A sorte que não tinha ninguém por perto. O fato aconteceu em uma residência no bairro São José, em 13 Tilhas, na manhã desta terça-feira, dia 9 de agosto. A panela de pressão estava no fogão a lenha, cozinhando com feijão. A tampa acabou voando, o cabo da panela quebrando e a sujeira tomou conta do local. A sorte não tinha ninguém por perto, porque senão alguém poderia ter se machucado de forma grave. Um ato heróico registrado em Caçador, na região meio-oeste. O agente temporário da PM atendeu uma ligação via 190 e acabou salvando a vida de uma criança de apenas 1 ano de idade. A criança estava engasgada e todo o treinamento do agente foi fundamental para que os pais da criança, após os procedimentos informados pelo atendente Vinícius Rosa, pudessem salvar a criança. Parabéns ao agente! Ótima notícia para quem trafega pela SC 355 entre Jaborá e o trevo de Catanduvas. Acontece que o estado abriu a licitação que deverá ter o vencedor já no mês de agosto deste ano para a revitalização da via. Serão gastos 56 milhões de reais na recuperação. Espera-se apenas que desta vez a obra seja de qualidade e não seja apenas dinheiro público que desce pelo ralo, como aconteceu nos trechos de Catanduvas Água Doce, Luzerna Água Doce e 13 Tilhas Água Doce, da SC 355 e também da SC 150, onde semanas após a revitalização já haviam buracos na pista. Atenção, Água Doce região, começou o censo 2022, com 2 anos de atraso, uma vez que o censo é feito a cada 10 anos e deveria ter sido feito em 2020, mas devido a cortes orçamentários e a pandemia, ele está sendo realizado agora, do início de agosto até o início de novembro. Esses são os recenseadores que estão credenciados para o município de Água Doce. As entrevistas são feitas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 20 horas, mas você pode agendar para os finais de semana através do telefone. Trate os profissionais bem e exige a identificação. E atenção, Caçador e toda a região. 2 casos registrados na região nos últimos dias. Bandidos estão usando falsas fardas da Polícia Civil e Militar. Um caso foi registrado no centro de Caçador, onde a vítima perdeu cerca de 15 mil reais. O outro caso em Matos Costa, no último sábado, onde levaram vários pertences e equipamentos. A polícia orienta que em caso de desconfiança não abra a porta e ligue para o 190. Acidente registrado nas proximidades do trevo da 282 em Catanduvas. Um caminhão-baú acabou saindo da pista e sofrendo acidente, apenas danos materiais. Voltamos a falar então a respeito de um fato que repercutiu muito nas últimas horas em toda a nossa região. Um assalto que aconteceu por volta das 18 horas de ontem, segunda-feira, dia 8 de agosto, na rua Frei João, nas proximidades do Senai de Luzerna. A informação inicial era de que 3 suspeitos tinham invadido um apartamento de um empresário local
e exigido um equipamento de saúde avaliado em cerca de 30 mil reais. Eles já chegaram, forçaram a porta, entraram no apartamento e já exigiram o equipamento. Sabiam que o equipamento estava lá. A Polícia Militar então acionou todas as autoridades competentes da nossa região e também de outros estados de divisa, a fim de recuperar o equipamento e também encontrar esses 3 suspeitos que foram flagrados por câmeras de segurança do estabelecimento, do apartamento, né, do prédio onde o apartamento foi arrombado. Tinha gente dentro e mesmo assim eles já chegaram, foi coisa de profissional. Só que nas últimas horas tivemos outras informações, desdobramentos importantes sobre este caso, informações repassadas por autoridades policiais ao Minha Água Doce em primeira mão. São informações ainda extraoficiais, porque o caso ainda está em investigação. Horas depois deste suposto assalto, esses 3 suspeitos que fugiram sentido Água Doce através da SC 150, provavelmente via BR 153, até chegar a Curitiba, no Paraná. Eles foram localizados pela Polícia Paranaense com o equipamento. E, segundo as informações que foram repassadas pela Polícia Paranaense, as autoridades e ao responsável pela delegacia de Luzerna, na verdade, esses 3 seriam militares, policiais contratados pelo empresário que vendeu o equipamento, uma espécie de câmara de bronzeamento artificial, para este cidadão de Luzerna. Teria havido uma desavença comercial aonde esse valor de 30 mil não teria sido pago. Então, para recuperar o equipamento, esse empresário teria contratado esses profissionais para irem até a casa da suposta vítima do assalto para levar o equipamento. Essa informação extraoficial que nós temos. Temos agora 2 linhas de investigação. Uma do suposto assalto, ocorrência que mobilizou as forças policiais nas últimas horas na região. E a segunda, levantada após a localização dos 3 suspeitos no Paraná. Profissionais de segurança teriam utilizado do cargo que possuem para fazer um serviço particular, o que poderia até ser caracterizado como um abuso de autoridade, né? E eles podem até responder por isso, invadindo um estabelecimento particular para reaver um equipamento que não teria sido pago. Por conta Ciclone em Santa Catarina. Na costa catarinense, a Defesa Civil emitiu 3 avisos meteorológicos em nível de aviso especial para condições de chuva volumosa e persistente, fortes rajadas de vento e mar agitado e ressaca para hoje, terça-feira, e para os próximos dias. A formação do ciclone já provoca chuva do Planalto Litoral catarinense nesta terça-feira. Ela deve seguir ocorrendo até a noite de quarta-feira, sendo volumosa, persistente e intensa em alguns momentos, especialmente entre a madrugada e a manhã de quarta. Os volumes previstos variam de 50 a 100 mm nas áreas em amarelo, de 100 a 250 mm nas áreas em laranja e podem passar dos 250 mm nas áreas em vermelho do mapa. O risco para ocorrências como alagamentos, deslizamentos, inundações e enxurradas é muito alto nas áreas em vermelho, alto nas áreas em laranja, moderado nas áreas amarelo e baixo nas áreas em verde. Fortes rajadas de vento decorrentes da formação e atuação do ciclone devem ser observadas entre a tarde de hoje e a noite de amanhã, quarta, dia 10. Os ventos sopram de sudeste e sul, com velocidade de média entre 15 e 35 km por hora e rajadas que variam de 40 a 70 km por hora nas áreas em amarelo do mapa e de 70 a 100 km por hora nas áreas em laranja. Especialmente entre a tarde e a noite de quarta-feira, as rajadas podem passar dos 100 km por hora nas regiões em vermelho do mapa. O risco para ocorrências como destelhamentos, quedas de galhos e árvores e danos na rede elétrica é muito alto nas áreas em vermelho, alto nas áreas em laranja e moderado nas áreas em amarelo. Por hoje é só. Até o próximo Giro de Notícias.
próximo.